Peço a vocês que eu não queria gravar esse vídeo. Na verdade, eu já estou lutando contra Deus tem um tempinho. Mas ele tirou a minha paz. E eu preciso falar, porque eu quero ter a minha paz de volta. E segundo, eu preciso obedecer ao Senhor. Se Ele está me levantando para esse tempo com a missão de alertar os filhos dele, e Ele me colocou na torre de vigia da minha região e do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil, eu tenho que cumprir o que Ele pede para eu fazer. E já tem algum tempo que Ele está me cobrando de algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar para você é, eu estou aqui Obedecendo ao chamado de Deus com temor e amor, a jovem Mariana Bastos, ela tem experiências incríveis com o Senhor e em uma dessas experiências, ela vai compartilhar conosco através de uma visão incrível que ela teve, aonde ela foi escrevendo, onde Deus foi falando com ela, e essa visão envolve o elemento água. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer em Joel, o capítulo 2, a partir do versículo 28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então veja que essa é uma jovem. A jovem Mariana, ela teve uma visão incrível e começa a descortinar para ela o que pode vir a acontecer acerca de um tsunami no Rio de Janeiro. Então, nesse vídeo, ela fala para que nós possamos nos levantar como intercessores proféticos, sem julgamento, sem apontar o dedo, mas interceder, se humilhar a Deus para que não aconteça esse tsunami, que pode ser até de uma forma literária, mas vamos orar, meus irmãos. Continue então agora assistindo o vídeo até o fim, com a nossa querida e jovem Mariana Bastos, que traz para nós esse compartilhar do que Deus falou com ela, do que Deus mostrou acerca do tsunami no Rio de Janeiro. Confesso a vocês que eu não queria gravar esse vídeo. Na verdade, eu já estou lutando contra Deus tem um tempinho. Mas Ele tirou a minha paz. E eu preciso falar, porque eu quero ter a minha paz de volta. E segundo, eu preciso obedecer ao Senhor. Se Ele está me levantando para esse tempo com a missão de alertar os filhos dele, e Ele me colocou na torre de vigia da minha região e do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil, eu tenho que cumprir o que Ele pede para eu fazer. E já tem algum tempo que Ele está me cobrando de algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar para você é, eu estou aqui com meu caderno, onde eu anoto todos os sonhos que eu tenho desde 2019. O que isso significa? Eu estou aqui nesse momento buscando pelo meu diário a visão completa do que eu quero compartilhar com vocês. Pois bem, ano passado, exatos dia 31 de janeiro de 2023 para 1º de janeiro de 2024, eu tive uma batalha espiritual com a Rainha das Águas, onde, pela graça do Senhor, eu venci. Eu enfrentei a Rainha das Águas. E depois que eu venci essa batalha espiritual, em sonho, onde eu tive um arrebatamento de espírito, o Senhor, Ele começou a me dar visões a respeito do elemento água. Todo o ano de 2024 eu sonhei com muita água. Água de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem. Eu sonhei com todas as catástrofes possíveis envolvendo água. E até aquele momento o Senhor nunca tinha pedido para eu falar nada. Deus nunca tinha pedido para eu compartilhar nada. Deus nunca falou assim, filha, vai e fala. Mas eu cheguei num tempo da minha vida em que Ele falou, filha, vai lá e fala. Então eu estou sobre esse tempo da minha vida e eu preciso obedecer. Pois bem, o que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte visão. Ano passado eu tive um arrebatamento de espírito onde o Senhor, Ele me levou no pé da minha serra. Eu moro no interior do Rio de Janeiro. O Rio é cercado de muitas serras. Tem a Serra dos Órgãos, que é a que vai para Teresópolis, e tem a minha serra, que é a Serra das Araras, que vem para a região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, que liga São Paulo. Pois bem, em espírito, o Senhor me levou até o pé da Serra das Araras, aonde acaba a Serra das Araras e começa a Baixada Fluminense, ali na região de Queimados e por aí vai. Na visão que Deus tinha me dado, eu via muitas águas mesmo, uma água barrenta, uma água feia. E eu perguntava ao Senhor o que aquelas águas significavam, o que aquilo significava. E o Senhor, Ele falava nítido para mim, essas são as águas do meu tsunami, essas são as águas da destruição. Ele falava assim, ponto. E à medida que o Senhor ia ministrando a revelação para mim,
Ao mesmo tempo que eu via essas águas, eu via também uma barreira como se fosse de um vidro muito grosso e maciço que se levantava exatamente onde acabava a Serra das Araras e começava a parte da Baixada Fluminense ali. E eu perguntava para Deus o que significava aquela barreira, o que significava aquela proteção, né? E aí o Senhor, ele mostrava para mim que existia uma igreja de joelhos que estava orando e intercedendo, que estava clamando, que estava suplicando. E essa igreja, que era a igreja do interior, ela não permitia que essas águas avançassem para o interior do rio e destruísse o que ela visse pela frente. Essa foi a visão que Deus me deu. Deus me mostrou uma igreja de joelhos, uma igreja que estava clamando, uma igreja que estava jejuando, uma igreja que estava intercedendo, uma igreja que estava posicionada. E essa igreja do interior do Rio de Janeiro, ela levantava uma proteção e impedia que as águas da destruição subissem a serra. Essa é a primeira visão que eu quero falar com vocês aqui nesse momento. Eu não entendia. Eu ficava assim, como assim, pai? Tsunami no Rio de Janeiro? O Brasil nunca teve nada disso. O Brasil nem terremoto tem direito. Como assim tsunami? Naquela época, não fazia sentido. Mas, como vocês têm me acompanhado aqui nas redes sociais, Deus começou a me levantar. Deus começou também a descortinar os mistérios que Ele estava me falando há muito tempo atrás e trazer discernimento para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu falo isso para te alarmar? Eu falo isso para causar pânico em você? Não. Primeiro, eu falo isso em obediência. Eu falo isso em amor ao Senhor, porque eu simplesmente disse sim ao meu chamado. Não é fácil compartilhar essas coisas aqui, porque elas sempre me colocam no estado de constrangimento, mas eu falo isso para você, para que a gente possa se posicionar e orar. Nós estamos chegando em um tempo em que intercessores proféticos precisam ser levantados nesta nação. Como são esses intercessores proféticos, ou como devem ser esses intercessores proféticos? Eu quero te dar um exemplo muito claro na Bíblia. Abraão. O episódio exato onde Abraão se encontra com os 3 anjos do Senhor, onde muitos estudiosos afirmam que aquela aparição de um dos homens era uma teofania, ou seja, uma das aparições de Deus no Antigo Testamento ou de Jesus no Antigo Testamento. Bom, chega um determinado momento na história, ali, né, onde os anjos vão sondar o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra, que o próprio Deus, o próprio Jesus fala, posso eu esconder o que estou para fazer de Abraão, do meu servo Abraão? E ali o Senhor abre o coração para Abraão, conta o que estava acontecendo, e Abraão se coloca na posição de intercessor profético sobre os justos daquele lugar, sobre os justos de Sodoma e Gomorra. E ali nós temos um diálogo épico de toda a Bíblia, onde Abraão vai diante do Senhor e fala, e se houver 49 justos, o Senhor ainda destruiria aquela cidade? E Deus responde a Abraão que não. E ali a gente vê um diálogo sendo descortinado entre Deus e Abraão. Isso, meus amigos, isso é ser intercessor profético. Nós estamos em um tempo em que nós devemos nos posicionar diante do nosso Deus, diante de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, para executar esse papel de intercessor profético diante de todas as coisas que estão sendo reveladas a nós nesse tempo. Não é tempo de julgamento, não é tempo de apontar o dedo, é tempo de posicionamento estratégico e espiritual. Ah, Mari, mas esse tsunami que Deus te mostrou pode ser algo figurativo. Sim, eu sei do teor da revelação e eu espero que ele seja algo figurativo. Você acha que eu quero uma destruição desse tamanho, dessa proporção? Óbvio que não. Quando Deus traz uma revelação a nós, nós podemos nos posicionar como intercessores proféticos igual a Abraão e clamar diante do Senhor, suplicando com jejum santo, não rasgando as vestes, mas o coração. Porque o que o Senhor espera de nós é o mesmo posicionamento que Joel instruiu o povo no livro dele, a partir do capítulo 2. Sabe qual é o posicionamento que Deus espera de nós nesse momento? É o mesmo posicionamento que está escrito aqui no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Esse deve ser o nosso posicionamento alinhado com o posicionamento de Abraão, conforme está escrito, capítulo 18, a partir do versículo 16, onde Abraão começa a interceder por Sodoma. Esse é o nosso posicionamento, não é o de apontar o dedo, mas é esse posicionamento que Deus espera de nós nesse momento. Pois eu estou me colocando na brecha, subindo na torre de vigia, para poder ficar espiando e vendo o que o Senhor me usa para passar a vocês.
É tempo de arrependimento. Esse deve ser o nosso posicionamento. A gente não deve julgar o coleguinha. A gente não deve julgar o que o outro tá fazendo ou deixando de fazer. Mas eu e você devemos tomar conta da nossa vida, assumir o nosso posicionamento na mesa de Cristo, a nossa patente espiritual, o nosso chamado e nos conduzir conforme Abraão e conforme o livro de Joel. Eu espero sinceramente que esse tsunami seja algo figurativo, mas e se não for? Como que isso vai encontrar eu e você? Eu espero ser encontrada pronta, intercedendo, chorando, clamando, me humilhando, pedindo ao Senhor para que Ele não envie tamanha desolação.